Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para o seu coração nesta manhã de domingo. Fica lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, em nome de Jesus. Jesus, o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha para você ver esta mensagem. Eles estavam ali com o próprio Deus encarnado. O próprio Salvador estava com eles ali. O próprio caminho estava ali, dando a diretriz para eles, porque aonde Jesus ia, eles também iam, porque eles eram discípulos de Jesus. Então nós vemos aqui o ensinamento de Cristo, porque esse ensinamento para os apóstolos durou durante 3 anos. Ele mostrava aos apóstolos como deveria ser, discipulava, ensinava, e ele era o próprio caminho. Mas nós temos Tomé aqui falando com Cristo. Aonde está o caminho? Nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Olha para você ver. O próprio Jesus era o caminho. Mas ali estava ensinando os discípulos a viver conforme a vontade dele. Então era necessário passar por tudo aquilo ali, né, pelo fato de não crer, de ter uma descrença, como um ser humano qualquer. E esse aprendizado trouxe amadurecimento para eles, principalmente quando Jesus, na sua ascensão, foi para o Pai e depois enviou o Consolador, que foi o Espírito Santo. Aí quando veio o Espírito Santo, aí verdadeiramente, depois desse discipulado de 3 anos, o Espírito Santo começou a conduzi-los da forma que o Pai queria. Porque o Senhor falou: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Ou seja, o próprio Deus dentro da gente, ensinando a diretriz, ensinando o caminho verdadeiro. Então ali acabou toda a descrença quando veio o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, assim em Atos 2, né? Veio como um vento veemente, impetuoso ali. Todos começaram a falar em línguas e outras línguas e foram cheios da presença de Deus. Então nós vemos que a partir daquele momento eles tiveram outra visão, porque eles já eram ensinados, já estavam sendo ensinados, teve vida com Cristo e depois passou a evidenciar Cristo, a pregar Cristo, porque conviveu com o próprio Cristo. Teve os ensinamentos, teve as descrenças, teve as vulnerabilidades de ser humano, aquela situação de meninos como leite, tomando leite, né? E depois eles começaram a ter o alimento sólido através do Espírito Santo, porque teve o ensinamento com Cristo e depois começaram a propagar o verdadeiro evangelho, que é a cruz, que é a salvação, que é a libertação, que é Jesus, que é o caminho, porque ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Cristo Jesus é o único mediador de uma nova aliança. É o único mediador, ou seja, é o único que leva até Deus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é o único. A Bíblia é infalível. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O Pai e o Filho são os mesmos.
Se vós conhecesses também a mim, conhecerias também a meu Pai, o Senhor falando com eles. Era o ensinamento. Olha para você ver como é que é tão forte isso que eu estou falando. Eles tiveram ensinamento durante 3 anos. O apóstolo Paulo teve o ensinamento todo durante 3 dias. Dá para você entender essa ligação aqui do que eu estou falando, dessa paraxá aqui? Da palavra rema, reveladora. Dá para você trazer ao seu entendimento que o Espírito Santo, quando ele veio sobre Paulo, as escamas caíram, ele foi batizado. E durante 3 dias ele teve um ensinamento que eles tiveram, os apóstolos, antes tiveram durante 3 anos. Muito forte isso, né? Apóstolos antes de Paulo, 3. Paulo foi o apóstolo como abortivo, ou seja, foi depois do tempo, né? Fora do tempo, né? Fora do tempo, como abortivo, um apóstolo como abortivo. O seu apostolado foi reconhecido só depois de 14 anos, que ele estava caminhando, que ele foi reconhecido pelos outros como apóstolo. Mas ele teve ensinamento que eles tiveram em 3 anos, ele teve em 3 dias. Até a ceia do Senhor, que ele não estava lá, ele não participou, ele teve a revelação da ceia. Escreveu sobre as ceias em 1 Coríntios. Para você ter esse entendimento com essa clareza que não é questão de tempo, é questão do Senhor. É questão do Senhor ali. Propósito de Deus é diferente. É diferente. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O apóstolo Paulo foi o apóstolo mais usado por Cristo. Os apóstolos eram regionais, Paulo foi internacionalmente. Andou por várias partes. Os apóstolos eram mais regionais ali. Abriram a igreja, se instalaram e ficaram nas regiões ali. Apóstolo Paulo não. Ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, um lado, para o outro. Porque Cristo falou, convém que ele padecesse por mim. Convém que Paulo morresse em prol do Evangelho. É mais profundo, mais inciso. Né? Nós vemos o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios. Ou seja, por causa de Paulo, hoje nós temos o Evangelho pregado aos gentios, porque foi propósito do Senhor. Os outros pregavam por uma parte de pessoas, mas depois que Paulo chegou, Paulo também trouxe o entendimento para eles também, para quebrar essa religiosidade também, para quebrar essa religiosidade que eles tinham ainda enraizadas do judaísmo. Paulo trouxe esse entendimento para eles. Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Jesus é o caminho, o homem é o pedágio, o homem quer cobrar coisas que Jesus não cobrava. Então, aonde há o Espírito, há liberdade. Tem muitas pessoas que não têm esse entendimento, mas por quê? Não aprofundam na oração, não aprofundam na palavra de Deus, não buscam sabedoria para ter conhecimento, para propagar o conhecimento, sabe? Para não perecer a liberdade. Cristianismo não é religião não, gente. É liberdade. É liberdade de Cristo. Não é liberdade para fazer a coisa errada, não, meus amados. É liberdade para você ter a sua vida em Cristo e andar tranquilamente. Não é se trancar, se fechar com a cara fechada, com cara ruim e tentar propagar essa religiosidade, não. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Usos e costumes é uma coisa, doutrina é outra. Nem todo mundo tem esse entendimento. Às vezes tem um entendimento, a gente respeita, mas as pessoas estão muito religiosas. As pessoas querem limitarem o poder de Deus, querem limitarem o propagar da mensagem verdadeira, não quer abrir a visão, ou seja, um cego guiando outro cego. O evangelho é simples, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo veio na terra, se despiu de toda a sua glória, do seu poder, da sua, entendeu? Da sua manifestação, manifestação não, da sua divindade, assim, visivelmente falando, se despiu, se fez como um homem, para estar como um homem, humanidade, empatia, para mostrar para o homem que nós não somos nada, falhos, pecadores e miseráveis. Para o homem entender verdadeiramente que o evangelho era Cristo. É conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, meu irmão. Quem liberta é Cristo, quem salva é Cristo, não é o homem. Não é o homem que media ninguém, não. Vocês têm que parar com isso, de ficar dependendo do homem. O homem é usado por Deus para estar trazendo a mensagem, a palavra de Deus, mas ele não é Deus. Não coloque o homem no lugar de Deus, isso é idolatria. Tem muitas pessoas dentro da igreja idolatrando o homem, idolatrando o ser humano, esquecendo de Cristo. Então busque a presença do Espírito Santo, busca Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. A igreja você vai para congregar, para agradecer a Deus, louvar e adorar a Deus, alimentar da palavra de Deus. Mas o homem que está ali, ele é apenas usado por Deus e somente isso. Ele não pode salvar não, meu irmão, minha irmã. É por isso que a vida de muitos não mudam. Porque muitos não se posicionam verdadeiramente com Cristo e ficam dependendo do homem. O único caminho é Cristo, meus irmãos. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Então entenda isso. Jesus é convosco. Jesus é conosco, Emmanuel, Deus conosco. Ele está presente aqui, nesse momento, está presente aqui. Clama a Ele, meu irmão, aí onde você está. Clame a Ele, minha irmã, aí onde você está. Emmanuel, Deus conosco, Ele está em todo lugar. Aonde é o Espírito da liberdade, você tem liberdade de buscar na sua casa, de buscar na rua, onde você estiver agora. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Se você estiver com o coração aberto e ligado, para que Deus venha te transformar, você que saiu da presença, nos caminhos do Senhor, volte, meu querido, volte, minha querida. Volte, porque o Senhor está voltando para levar o teu povo. Não é placa de igreja não, meu irmão. Estou pregando religião não, é cristianismo. Nós somos irmãos em Cristo, verdadeiramente. Agregando valores para aquele grande dia. Ah, não, eu sou de igreja tal, sou de denominação tal, então eu não posso falar contigo, não sei o que, aquele irmão ali é de outro. Não, irmão. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é meu irmão em Cristo. Você é minha irmã em Cristo. Se eu tenho o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus. Entenda isso. Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Não deixe de compartilhar essa mensagem, é de muita valia, de muito valor, é cristocêntrico. É Cristo no centro de tudo, é evangelística. E vai lá, deixa o seu like lá, Juan Carlos Oliver. Faça parte do canal, compartilhe. Eu creio que pessoas serão curadas e libertas e salvas pelo poder de Deus através destas mensagens que são de Cristo. Que Ele cresça e que eu venha diminuir. Tenha um domingo abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.